Olá, meu nome é Ângela Leanati, você está no meu canal Sobreviver, seja muito bem-vindo. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre os 5 estágios do luto. Então vamos entender que o luto é um processo que tem o seu início com a perda, né? E ele continua até que aconteça a sua elaboração, que é quando a pessoa enlutada volta à sua rotina normal, retoma a sua vida sem aquele sofrimento angustiante que tomava conta, que lhe paralisava. Então, na verdade, é um período de recolhimento que resulta de uma experiência emocional muito intensa, muito profunda e individual, e que vai se definir principalmente pela capacidade que a pessoa tem de lidar com essas perdas e pela importância, obviamente, que a pessoa, que essa perda tinha em sua vida. Então, cada indivíduo vai reagir de uma forma própria, e essa forma vai depender principalmente da sua estrutura emocional, mas também depende das suas vivências pessoais e com a relação que a pessoa estabelecia com esse ente que faleceu. Então, aí a gente pode entender que a duração ela vai ser diferente, vai ser de um modo muito pessoal, vai variar de pessoa para pessoa, mas o que a gente pode afirmar é que, em geral, a gente passa por 5 estágios do luto, né? Então, todos os esforços, eles devem convergir para que o luto seja superado. E é muito importante que todos os sentimentos que a perda possa causar em nós, elas não sejam reprimidos. Muito pelo contrário, né? Que a pessoa enlutada, ela consiga expressar os seus sentimentos, falar, falar, falar até esvaziar, né? Porque senão pode correr o risco de se manifestar posteriormente com algum outro sintoma, né? Então, o luto, ele não é considerado uma doença, uma condição patológica. É claro e é comum que haja mudanças temporárias no estilo de vida da pessoa, né, que está passando pelo luto, como, por exemplo, uma diminuição do interesse pelo convívio, né, perda de libido, pelo contato social, até mesmo pelas atividades que faziam parte do cotidiano, o trabalho, os cuidados consigo. E alguns sentimentos, eles podem ocorrer como um entorpecimento, que é aquele estado de choque, de perturbação, com crises de choro e uma dor profunda. Então, sentir culpa, verbalizar lembranças de momentos que a pessoa poderia ter agido de uma maneira diferente, sentir desespero, hostilidade, raiva e a falta de interesse no mundo, tudo isso é normal e pode estar presente na pessoa enlutada. A gente precisa entender isso. Bom, em se tratando desses 5 estágios do luto, eles vão convergir para os estudos de uma psiquiatra suíça-americana chamada Elizabeth Kübler-Ross. E ela foi uma pioneira, uma das primeiras pessoas que estudou a proximidade da morte com os pacientes terminais e ela é uma das mais respeitadas autoridades nesse assunto. E esses estudos apontam que o luto ele passa por esses 5 estágios que vão ser descritos no seu livro Sobre a Morte e o Morrer. E esse livro foi publicado em 1969, mas está atual. E esse estudo ele foi pioneiro em uma época em que a morte, tudo mais que se relacionava ao tempo, né, é considerado tabu e era afastado de uma discussão social, até mesmo uma discussão profissional. Então, como método de pesquisa e colheita de informações para os seus estudos, Kübler-Ross usava entrevistas com pacientes terminais e também com suas famílias. E aí ela buscando a consciência e a aceitação da iminência da morte, da proximidade da morte. É claro, né, que ela era uma pessoa bastante sensível e ela respeitava os limites emocionais de todas as pessoas que estavam ali envolvidas, né? Então existe uma crença popular de que esses 5 estágios do luto, eles vão ocorrer necessariamente
em uma ordem específica. Mas os seus estudos, eles indicam que não. Eles apontam que podemos passar pelos estágios antes de alcançar uma aceitação da morte. E aí é o luto antecipatório. Mas cada pessoa possui sua própria trajetória, né? Então a chave para esse processo é entender que não há regra, que nem todos vão passar pelos estágios na respectiva ordem. Então é muito importante que a gente encare como guias no processo do luto. Então, os estágios que podem ser aplicados a outros tipos de perdas, eles vão nos ajudar a entender e a contextualizar o momento pelo qual a pessoa está passando, tanto para quem está enfrentando a sua terminalidade, a eminência do seu fim, a sua finitude, quanto para aquela pessoa que começa a enfrentar o luto pela perda da pessoa amada. Então, o primeiro estágio, ela é a negação e o isolamento. Esse é o primeiro estágio do luto e ele vem permeado por um sentimento que chega diante da notícia da doença terminal para um paciente ou de morte para uma pessoa, né? Então, independentemente de como se tomou conhecimento do fato, ele vai funcionar como um para-choque para que o paciente ou o enlutado ele venha a se acostumar com aquela situação. Então, nessa fase, a pessoa que está morrendo, ela é tomada de uma negação cognitiva da realidade e há uma recusa em acreditar nos fatos ocorridos. Então, para o enlutado, essa negação, ela é mais simbólica do que literal. É como se não houvesse acontecido qualquer alteração em sua vida. E aí ele vai permanecer seguindo a sua rotina, ignorando as novas informações. Então o sujeito ele entende que a morte aconteceu e a dificuldade está principalmente no entendimento de que a vida não será mais a mesma, né? Sendo que a ausência da pessoa morta o ponto central. Então é preciso aguardar o momento oportuno para que a gente possa se aproximar dele, observando os sinais demonstrados, principalmente. Então, quando a pessoa enlutada não se utiliza da negação por muito tempo, aí acontece a aceitação parcial, que significa que a pessoa começa a se recuperar gradativamente até que se acostume com a nova realidade. E aí, quando chega a esse ponto, a pessoa começa, então, a reagir, né? O segundo estágio é o estágio da raiva. E nesse segundo estágio do luto, ele chega quando não é mais possível negar o fato e há o sentimento, então, de uma revolta. Então, essa fase, ela pode ser expressa com grande intensidade ou ela pode ser abafada por causa de alguns sentimentos de culpa, de sentimentos de inadequação. Mas na medida em que a evitação cognitiva falha, o inconformismo vem à tona junto com as emoções intensas que podem ser difíceis de serem compreendidas por todas aquelas pessoas que cercam a pessoa enlutada. Então a raiva ela pode ser dirigida externamente para pessoas ou profissionais envolvidos na situação ou mesmo em relação a si próprio. E aí, no caso do luto, a raiva pode ainda ser dirigida ao ser perdido, a pessoa que faleceu, né? E aí ele pode ser acusado de ter abandonado, de ter partido, e pode produzir também alguns pensamentos de culpa que são associados. O enlutado, ele fica se perguntando, por que eu e não outra pessoa, né? Porque, e a raiva, ela pode ser expressa, então, por emoções projetadas no ambiente externo e também pelo sentimento de inconformismo. Então, para a família e para os amigos, é uma fase muito difícil de lidar. As atitudes da pessoa têm justificativa plausível, né? Então a raiva, ela só se torna patológica quando ela se torna crônica, quando ela se estende mais do que o normal. E isso é quando ela não passa
a ficar reverberando. E aí já precisa, então, de uma intervenção psicológica. Num terceiro estágio, existe a barganha, e esse estágio ele é caracterizado por uma tentativa de negociação. E aí, no caso da terminalidade, a negociação ela é tentada com alguma força, né, um ser superior, dependendo da crença da pessoa, buscando obter mais tempo de vida ou condições diferentes daquelas vividas no momento. Agora, já no caso do luto antecipatório, aquele luto que vem antes da morte propriamente dita, e aí eu vou falar disso no outro vídeo, é que quando o luto acontece antes da perda em si, a barganha ela pode se manifestar de um modo semelhante ao que é percebido na terminalidade. Mas aí existe uma diferença de que a pessoa enlutada é aquela pessoa que realiza as tentativas de negociação por mais tempo com aquele que está morrendo. Então, nos demais tipos de luto, essa barganha ela pode se manifestar pela tentativa de algum tipo de contato ou um estabelecimento de um elo e que, de acordo, né, com as crenças do enlutado, poderia vir a facilitar a aceitação da perda. Então, no luto, a fase da barganha também pode aparecer recheada por frases do tipo e se, né? E geralmente é complementada por atitudes que, na crença do enlutado, poderiam ter impedido que a morte ocorresse. E se a gente tivesse descoberto esse problema antes, e se eu não tivesse impedido a pessoa de ir, né? E se eu não tivesse impedido de sair de carro naquela noite, né? E o que aparece, né, acompanhado de pensamentos e sentimentos de culpa. Então, o paciente, ele começa a ter esperança de uma cura divina ou mesmo de um prolongamento da vida em troca, né, de méritos que ele acredita ter ou então ações que ele promete empreender, né? Ele começa a fazer promessas para permanecer mais tempo. Né? E aí vem o quarto estágio, que é um estágio de depressão. E essa fase da depressão, para o paciente terminal, há um entendimento de que a morte, como real e irreversível, inexorável, assim como percebe que a raiva ou tentativas de negociação não são capazes de reverter a situação. Bom, e aí no luto, essa fase ela é marcada pelo redirecionamento do foco do pensamento do enlutado do tempo passado e se, né, da fase da barganha para o presente. Então, emocionalmente, nessa fase é muito comum a gente observar aquela tristeza, o pesar da solidão e a percepção de vazio. É também muito comum nesse período o isolamento social e que pode colaborar para o agravamento da depressão. Então, no caso do luto, dificulta a readaptação à vida, ressignificação. Também pode incluir sentimentos, debilitação e tristeza que são acompanhados de solidão e saudade, né? Então funciona para o paciente, para o seu entorno, como uma preparação para suas perdas. Então essa fase ela requer muita conversa e intervenções ativas por parte dos que estão à sua volta, de modo a evitar uma depressão silenciosa. Isso porque só aqueles que conseguem superar as angústias e as ansiedades é que são capazes de alcançar a próxima fase, que é a aceitação. Né? Nesse quinto estágio e último estágio, é uma fase caracterizada pelo entendimento do paciente terminal que a morte é inevitável e, mesmo quando possível, começa a tomar as suas providências considerando essa informação. Então, no caso de enlutados, equivale à fase de reorganização da vida e ela é marcada pela interiorização das características positivas do ser perdido e trabalha mais intensamente na readaptação construtiva da sua vida. Então, após
externar todos aqueles sentimentos e angústia, inveja pelos vivos e sadios, raiva pelos que não são obrigados a enfrentar a morte, lamento pela perda iminente de pessoas e de lugares queridos. A tendência é que o paciente terminal, ele venha a aceitar a sua condição e aí contempla o seu fim próximo com mais tranquilidade e menos expectativa. Para o enlutado, que já conseguiu vencer os estágios que eu citei anteriormente, chega então agora o momento em que a saudade se torna mais sossegada, né? Com mais paz. É aquela saudade, ela é triste, mas ela começa a ter condições de se reorganizar na vida, né? Então, a esperança é o sentimento mais comum a todos os estágios do luto. Até os mais conformados esperam por uma possibilidade de cura. Então, nesse momento, é fundamental o papel do médico, do psicólogo, da família, conservando no paciente a esperança e tentando salvá-lo para que ninguém se entregue, né? Porque, afinal, a ausência de esperança é que é o prenúncio desse fim, né? É aí que a gente morre, é quando a nossa esperança morre. Então, hoje é mais frequente que a gente perceba os hospitais, a medicina, a própria sociedade dando passos para a tão necessária humanização da morte, né? Que não deixa de ser uma maneira de encontrar um sentido para a vida. Hum? Porque quem não tem medo de viver não tem medo de morrer. E de qualquer maneira, é importante perceber a dimensão emocional da perda. Pois há lágrimas que têm que ser choradas e gritos que precisam ser gritados, né? Então, a nossa condição humana, ela pede e a nossa saúde mental, ela exige. E entender a morte com mais naturalidade é tão necessário quanto valorizar a nossa vida, né? Então, a atuação do psicólogo, para os casos de luto, tanto da pessoa que está próxima do seu fim quanto a pessoa que perde, é fundamental. E nem todas as pessoas conseguem atravessar naturalmente todas essas fases. Então, a aceitação de uma perda e uma elaboração, um entendimento dessa perda pode levar muito tempo. E nesse momento é que o psicólogo, ele pode ajudar uma pessoa num processo de elaboração do seu luto. Né? E de que forma, né? O psicólogo, ele tem um papel de ajudar o indivíduo enlutado a encontrar ferramentas internas para se emancipar desse luto. Então, é um trabalho conjunto em que o paciente, o psicólogo, eles vão trabalhar na elaboração da perda. Então, eles vão construir a ponte para que haja um fortalecimento do paciente e também encontrar ferramentas para enfrentar as frustrações e todas aquelas dores que foram causadas pela morte, né? Então, e se você conhece, né, obviamente, alguém muito próximo que está enfrentando um momento muito difícil diante da perda de uma pessoa querida, incentive a buscar ajuda. A terapia do luto, ela é muito importante. Então, por hoje é só, espero que tenha lhe ajudado. Até a próxima. Tchau.